Gente, vamos dar início aqui ao bate-papo com a nossa estimada escritora, que com certeza vai entrar para a história da Feira do Livro de Frederico Westphalen. Grandes e renomados escritores passaram por aqui e estão marcados na história. Essa 35ª não pode ser diferente. Até treinei o sobrenome aqui para poder falar pelo menos próximo. Vamos convidar a nossa estimada escritora Letícia Wierchowski, e para que se dirija ao palco juntamente com a professora, doutora Rosângela Facchio de Medeiros, mestrado em letras e curso de letras da URI, conduzindo então a nossa ilustre convidada. Boa noite, pessoal de Frederico Westphalen. Oi, boa noite, pessoal. Então, tá lá, que lá são meus alunos, tá vendo? Olá. É um prazer estar aqui mais uma vez, representando a URI, representando o mestrado, né, em letras do curso da URI, para estar aqui batendo um papo com a Letícia. E lá na coxia, vamos dizer que a gente estava na coxia, né? Ela já me disse que ela é muito faladeira, então vamos ter problemas, duas faladeiras juntas. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer estar aqui. Eu nunca tinha vindo a Frederico Westphalen, é a primeira vez que estou na cidade, né? Vim lá de Porto Alegre. Foi uma viagem longa, mas uma viagem tranquila. Prazer estar aqui com você. Então, seja muito bem-vinda. Estou me sentindo bem recebida. É a tua primeira vez, quem sabe de muitas aqui na Feira do Livro. Exatamente. Eu acho, Letícia, que a gente podia começar conversando um pouco com o pessoal que não te conhece muito ainda, né? Da tua trajetória nas letras, porque o teu primeiro livro tu lançaste bem jovem, né? Exatamente. Tinha o quê? 25? 25 anos, né? Na verdade, eu sou uma escritora que se descobriu escritora, não estudei letras, não tracei uma caminhada assim voltada para o mundo das letras. Eu sempre fui muito criativa, assim, sempre, desde pequena, gostava muito de ler, isso, assim, o livro sempre me acompanhou como objeto de prazer, assim, né, de descoberta. Mas eu fiz várias coisas até publicar o meu primeiro romance. O meu pai sempre falava: "Ai, Letícia, tu tem talento, só não sei para quê." Bom, ainda bem que eu descobri, né? Mas então, aos 25 anos, depois de entrar em várias universidades, isso aí eu não sou um bom exemplo de caminho universitário, tá? Eu entrei na arquitetura da URGS, direito da PUC, publicidade. O que eu mais fiz, permaneci, foi arquitetura, né? E, na época, eu gostava muito de desenhar. Todo talento pede o exercício cotidiano, né? Você tem que trabalhar o seu talento. Hoje eu não desenho mais. Mas, na época, eu era uma boa desenhista e eu queria trabalhar com moda. Não tinha, né, essa miríade de universidades, faculdades voltadas para o design, para a moda e tal, não tinha nada disso. Então, eu saí da URGS e montei uma confecção com uma amiga. E durante muito tempo, assim... Trabalhaste com moda, então? Sim, uns 3 anos da minha vida, eu era bem jovem, tinha uns 22 anos, eu trabalhei com moda. E foi na minha confecção que eu comecei a escrever. E aí decidi fechar tudo e... Te dedicar à escrita. Mas a literatura, pelo jeito, sempre te acompanhava. Eu sempre li, né? Então, um dia, na verdade, isso para mim é muito marcante, um dia na confecção, a minha sócia, ela tinha tido bebê e ela não estava trabalhando por um tempo e ela cuidava da toda a contabilidade da administração e eu cuidava da área de criatividade, eu cuidava das costureiras, eu era modelista da confecção e tal. Eu sei costurar, qualquer coisa que vocês possam imaginar. Aí, nesse dia, eu tinha que esperar uma vendedora para fazer um acerto, né, uma representante. E, naquele tempo, 1900 e alguma coisa, né, 1990 e alguma coisinha assim, não, a gente não tinha computador, não era como hoje, que todo, né, nosso celular é um computador. Então, na confecção não tinha nenhum computador, a gente fazia tudo na máquina de escrever. O que eu tinha era um aparelho de som. E estava dando horário do Brasil. E eu sempre carreguei um livro comigo, sempre. Mas naquele dia eu não tinha levado um livro para o trabalho e a pessoa não chegava nunca. E como eu não tinha nada para ler, eu falei, vou escrever uma história. E coloquei uma folha na máquina de escrever e comecei a escrever uma história. Comecei a ficcionar pela primeira vez na vida. Sempre me expressei pela escrita, mas nunca tinha criado personagens, né? Naquele momento eu comecei a fazer isso.
E para mim é uma revelação, foi uma epifania, digamos assim, que eu descobri que eu podia fazer qualquer coisa com palavras, né? Eu podia criar uma pessoa, a roupa que ela usava, a casa que ela morava, a cidade que ela vivia, o mundo inteiro com palavras. Eu não precisava de nada, era total liberdade criativa, não precisava de orçamento, não precisava de régua, não precisava de costureira, não precisava de tecido, molde, tesoura, nada. Só palavras e a minha criatividade. E aquilo foi uma revelação para mim, me senti totalmente livre. E todos os dias, quando acabava o horário da confecção, eu permanecia escrevendo por um tempo. Agora, para você ter uma empresa no Brasil e não estar afim, né? Aos 20 e poucos anos, chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais ter isso aqui. Aí voltei para minha casa e disse, vou fechar a minha confecção, a família teve outro, piripaque, né? A Letícia... O que ela vai inventar agora? O que ela vai inventar agora? Aí meu pai, que é um homem pragmático, falou, bom, se tu não quer trabalhar no teu negócio, vem trabalhar no meu e escreve nas horas vagas. É muito menos estafante do que ter um negócio, enfim. E ele me deu um emprego, que eu trabalhava das 9 às 4 na empresa dele. E das 4 até a hora que eu aguentava, eu ficava escrevendo meus romances. E assim eu acabei na oficina do Assis Brasil e acabei publicando meu primeiro romance em 1998. Né? É aí que eu ia chegar. Quando é que tu vai lá para a oficina? O ano passado a gente teve aqui o Daniel Pelizari, que também é da oficina, né? Sim. Eu acho que ali do Assis Brasil a gente sabe que é um caminho para quem gosta de escrever. Mas e essas histórias que tu fizeste antes da oficina, tu chegaste a mostrar para alguém ou não? Na verdade, para entrar na oficina do Assis Brasil, você tem que apresentar 3 trabalhos, né? Na época que eu entrei, o Assis me disse, olha, eu não li nada teu, porque todo mundo apresenta 3 contos, tu veio com 3 romances. Então, eu te escolhi para, né, não cometer uma injustiça, preferi te colocar. Enfim, aquela primeira história que eu escrevi na minha confecção foi publicado. Não foi meu primeiro romance. Foi o meu 3º livro publicado, se chama Prata do Tempo. O primeiro romance se chama O Anjo, o Resto de Nós. Eu escrevi enquanto estava fazendo a oficina do Assis Brasil. Né? Escrevi em um mês, sentei, escrevi, não tinha compromisso, né? Não tinha família, não tinha filho. E eu fiquei muito tempo tentando publicar o meu primeiro romance, né? E só havia não de todas as editoras. Aí um amigo me sugeriu que eu escrevesse o projeto no FUNPROARTE, um fundo de incentivo à cultura de Porto Alegre. E naquele ano o meu livro foi o primeiro dos projetos a ser selecionado. Então eu ganhei o dinheiro para publicar o livro. Não é caro publicar um livro, mas eu tinha sempre em mente o fato de que eu não queria pagar para fazer um livro. Eu queria que o livro fosse distribuído, entrasse no mercado profissional, né, caminhasse o caminho correto. Então, quando eu recebi o patrocínio do FUNPROARTE, uma editora que já tinha me dito não, na mesma hora me ligou e disse sim, não iam gastar nada mais, enfim, né? E aí eu saí, deixei de ser inédita, né? Esse primeiro, então, tu escreveste quando estava fazendo a oficina? Escrevi em 1997. E é interessante tu falar que depois tu publicaste esse que tu tinha escrito antes. Sim. Mas então tem todo um processo de reescrita aí ou não? De ficar trabalhando no texto. Na verdade, texto. como o autor, eu sou assim, quando eu acabo um romance, de uma certa forma, ele está resolvido para mim. Então, assim, por exemplo, no processo de lançamento, eu sou uma autora que está sempre escrevendo. E o mercado editorial, ele tem um ritmo lento, né? Então, eu lancei esse ano o romance Travessia, que é a história dos 10 anos em que o Giuseppe Garibaldi e a Anitta viveram, né, estiveram juntos, que é o livro que fecha a trilogia. Eu tenho uma trilogia, eu tenho orgulho disso. E quando você lança um livro, geralmente você já está fazendo outro. Então, eu tenho muita dificuldade no processo de lançamento. Um jornalista conversar comigo, só quero falar do que eu estou escrevendo. O que eu já escrevi já está resolvido para mim, né? Então, na verdade, quando eu entrei no FUNPROARTE, eu entrei com o livro que eu tinha recém-terminado. Né? E depois eu peguei esse livro que eu tinha começado lá no primeiro momento, mostrei para algumas pessoas, inclusive Tabajara Ruas, e eles falaram, é bom, não despreza, publica. Sim. E aí eu já tinha trocado de editora, já estava na LPM, e aí eles publicaram esse romance. Né? E agora tu falou de várias coisas que eu quero conversar contigo. Uma delas, eu acho que a gente tem que perguntar e conversar aqui, que é sobre o Casa das 7 Mulheres, né? Eu acho que é difícil tu chegar em algum lugar e ninguém te perguntar, né? Não há problema nenhum, desse imagina. livro. Um livro que foi super importante na minha trajetória e que, na verdade,
eu resgatei esse assunto com muita leveza. Agora, para mim, é um assunto que eu voltei a ele com o Garibaldi. Com o Garibaldi, né? Fechando a trilogia. Exatamente. Durante muitos anos, eu publiquei A Casa das Sete Mulheres. O livro foi publicado em 2002. A série estreou em janeiro de 2003. Muito rápido, assim. Depois eu lancei a continuação do romance em 2004. E de 2004 até o ano passado, 2016, né, ou seja, 12 anos, eu não mexi nesse assunto. Porque foi um assunto muito recorrente na minha vida. Mas eu sempre tive em mente que eu ia fazer uma trilogia. De alguma maneira eu queria fechar. Já estava pensado, assim. Quando eu comecei, já, assim, sou apaixonada pelo Tempo e o Vento, falei, eu também quero a minha, né? E então, durante muitos anos, eu... Primeiro, cansei um pouco do assunto, né? Falava muito sobre ele. Depois, eu não achava por onde que eu ia continuar contando aquela história. Mas aí, no ano passado, eu fui convidada para dar uma oficina criativa, assim, uma oficina de escrita criativa inspirada na questão do romance histórico, né? E eu, então, montei a oficina pensando no processo da Casa das Sete Mulheres e reli o livro para fazer isso. E aí eu meio que fiz as pazes com aquilo. Eu falei, tá na hora de eu fazer. E aí eu pensei, qual é por onde eu contaria essa história? E, na verdade, assim, com toda a humildade, quem colocou o Giuseppe Garibaldi no... Claro que foi o Tiago Lacerda, né? Já não fui eu, mas assim, quem fez o Tiago Lacerda, de alguma maneira, fazer o Garibaldi... Eu trouxe o Garibaldi assim, para um universo muito cotidiano das pessoas. Ele é assim, o grande herói que a minha literatura já abordou. Assim. Eu falei, eu vou contar a história dele. Né? Até porque na Casa das Sete Mulheres, eu entro na Revolução Farroupilha pela porta dos fundos. Sim, né? Pela casa com as Todo mulheres. mundo conta a guerra pelo ponto de vista masculino, né? Eu falei, então o que estava o mulherio fazendo? E aí elas fizeram muita coisa, elas foram muito importantes para a guerra, porque a Revolução Farroupilha foi financiada pelos próprios estancieiros que começaram essa revolução, essa briga com o Império. Só que eles estavam lutando. E quem tinha que fazer que as estâncias continuassem rentáveis, se sustentando e ainda financiando a guerra, eram as mulheres. Então, tem grandes mulheres nesse panorama da Revolução que administravam estâncias com mais de uma centena de escravos, né? E que tiveram um papel muito importante, mas que ninguém sabe nada sobre elas. Mas, quando eu entrei pela porta dos fundos da guerra, de uma certa forma, eu também entrei na vida do Garibaldi pela porta dos fundos, porque eu trago para a personagem principal a Manuela, que foi uma paixão que ele teve realmente, né? Mas que não foi a mulher da vida dele. A mulher da vida dele foi a Anita Garibaldi. E eu não trago a Anita para o meu romance, porque não tem termo de comparação entre as duas, né? Então, para a Manuela se sustentar como personagem principal, como mocinha da história, eu mantenho a Anita Garibaldi afastada, né? Garibaldi vai... Deixa ela guardada para esse outro. E aí eu falei, eu vou contar a história. E, na verdade, eu acho assim, que a gente vive um momento do nosso país muito difícil, assim, e que figuras como a Anita e o Giuseppe Garibaldi, que foram figuras muito corajosas, figuras assim que não se venderam para nada, acreditavam naquilo, eram totalmente, né, dedicados a um projeto, pessoal idealistas, né, incorruptíveis. Garibaldi tem provas, né, da incorruptibilidade do Garibaldi ao longo de toda a sua vida. Era legal trazer isso para as pessoas. E hoje em dia se fala, também gosto mais dessa palavra, empoderamento feminino. Anita Garibaldi... Sim, é o símbolo máximo. É o símbolo máximo disso, né? No século XIX, a Anita Garibaldi largou o marido para ficar com o Garibaldi, lutou nas guerras, e mais, não era culta, era inculta, mas era muito inteligente e ela era uma conselheira do Garibaldi. E, no entanto, quando a gente vai fazer as pesquisas sobre a vida da Anita Garibaldi, há muito pouco sobre ela. Ninguém sabe, nem quando ela nasceu. Quase, né? Porque a história é escrita por homens para homens, né? Ou pelo menos até muito recentemente ela foi feita por homens para homens. E figuras como a Anita, ela é filha de um homem pobre que teve 10 filhos. Ele só registrou os homens, porque ele se dá o trabalho de registrar as mulheres. Mas ela acabou tendo a proeminência que ela teve, né? E então, a mesma história dela foi para mim muito impressionante. Quando eu fui pesquisar a história das mulheres, lá das 7 mulheres, eu encontrei muito pouco sobre elas, né? Eu inventei um monte de coisa, um monte. Quando eu fui pesquisar a história da Anita, eu vou achar muita coisa. Eu acho, na medida em que ela se liga com o Garibaldi. Antes disso, é um total vazio. Ela não existia. Né?
Porque as pessoas não têm como reconstituir quando ela era desimportante. Sim. E até a relação dela com Garibaldi é mais iluminada a partir da proeminência que o Garibaldi vai tendo, né? Ou seja, o período italiano dela, que é apenas 9 meses, né? Eu acho bem interessante a gente pensar nessa questão do feminino, porque me parece que talvez esse viés que tu deste para a história foi um dos pontos altos do engajamento dos leitores, né? Pensar na perspectiva das mulheres. É que a literatura, ela existe também para provocar, né? Assim, você pode, o que importa num romance é você escolher sobre que ponto de vista está contando uma história, né? Então, assim, um romance histórico, qual é o viés que eu estou dando para ele? O que eu fiz foi olhar uma coisa que todo mundo sempre olhou por um lado, pelo outro, né? E de onde te veio a ideia? Como é que foi o momento assim que tu pensou, vou escrever um livro sobre as mulheres que ficaram em casa durante a guerra? Na verdade, a ideia ela foi se construindo assim, ó. Eu fiquei casada há 15 anos com o meu marido, que já faz alguns anos que é o meu leitor e meu amigo e tal, que eu sempre brinco, assim, coisa que já nem dá mais para brincar, mas eu sempre falava assim, a literatura me desencalhou. Desses tempos, umas moças ficaram super ofendidas. Deixa eu brincar com a minha própria história, né, gente? Vamos deixar de... Então, assim, na verdade, quando eu publiquei o meu primeiro romance, eu conheci o primeiro leitor que me escreveu, eu casei com ele. E eu fiquei 15 anos casada. É pura verdade. Escreveram um livro, inclusive, né? Escrevemos vários livros juntos e séries de TV. A gente fez muita coisa junto. Mas, assim, ele leu o meu primeiro romance e mandou um e-mail para a minha editora, que era uma editora bem desorganizada, mas a editora mandou um e-mail para mim. E eu tinha, naquela semana, instalado o e-mail. Isso é 1998, tá? Faz um tempinho. E ele falou assim, se tu quiser jantar comigo, eu pego um avião, ele morava em São Paulo, e vou a Porto Alegre jantar contigo. Eu achei aquilo, né? Máximo. Maravilhoso. E eu aceitei. E ele foi jantar comigo e eu casei. E eu casei e fui morar em São Paulo. Não foi logo direto do jantar, eu dei uma dura nele, né, meninas? Mas assim, bom, depois disso eu fui morar em São Paulo. Quando nós casamos, ele sempre foi um super leitor, o Marcelo é um leitor, talvez até mais, assim, mais lido, tem muito mais páginas de quilometragem, talvez, que eu até. Ele lê que nem um tarado, assim. Quando nós casamos... E eu conheço o Tabajara Ruas desde a minha infância, que é um grande autor que escreveu muitos livros impressionantes e que tem um lindíssimo que se chama Os Varões Assinalados, que é a história da Revolução Farroupilha, contada pelos homens, né? Os varões, Camões, que é Os Varões Assinalados, é uma citação de Camões, que fizeram a guerra, né? O Tabajara Ruas, o irmão dele é casado com a irmã do meu pai. Então, a minha infância inteira, na casa da minha tia, eu convivia assim com esse meu tio, irmão dele. Porém, o Tabajara Ruas, nesse período, ele estava no exílio, né? Era ditadura e ele tinha se exilado. Quando ele volta para o Brasil, eu estou começando a desenhar e tal, e ele começa, ele disse, ele acha, essa menina tem talento. Então, eu sempre tive uma relação, assim, super legal. Quando ele começou, que eu quis ser escritora, eu quero fazer o que o Taba faz, tal. Então, quando eu escrevi meus primeiros livros, o meu pai foi lá incomodar ele, para ele ler. E o Tabajara, eu li toda a obra do Tabajara, né? Mas eu não tinha lido Os Varões Assinalados, que quem comprou foi o Marcelo, né, meu ex-marido. Na época, ele leu antes de mim o romance, e ele falou o seguinte para mim: dentro desse livro tem uma história para tu contar, mas eu não vou falar nada, eu não vou te influenciar. Quando tu puder, né? Quando tu quiser, tu lê Os Varões, e se tu achar, tu me diz. E ok, passou, sei lá, se passaram uns 2 meses, eu peguei o romance para ler. E o romance é um romance masculino, um romance da guerra, lindo, mas um romance da guerra. Mas tem uma única página que tem um parágrafo e meio em que ele fala assim: quando Giuseppe Garibaldi chega na estância do Brejo, que ele vai construir os lanchões, farrapos e tal, essa estância, ela é lindeira, a estância da Barra, onde estavam as 7 mulheres. E o Tabajara não conta a história delas muito, mas faz só um jantar ali. E ele fala: e naquela noite, Giuseppe Garibaldi jantou na casa das 7 mulheres. E todas o temeram de alguma maneira. E aí ele conta o jantar, o Garibaldi super charmoso, todas as mulheres trancadas lá, sem nenhum homem por perto há um tempão, e rola um clima e tal, e vai para a guerra e nunca mais se fala nisso. Quando eu li aquilo, eu liguei para o Marcelo e falei: tu acha que eu tenho que escrever A Casa das 7 Mulheres, né? Não. E ele falou: é. Daí, eu liguei para o Tabajara Ruas e disse: tu permite que eu escreva um romance e use essa tua passagem como inspiração? E ele falou: claro.
vai ser uma excelente ideia. E aí eu comecei a escrever o romance. Eu acreditei que tinham 7 mulheres, pesquisei e só encontrei 5. Tinham muitas, mas a maioria era criança, né? O Bento Gonçalves tinha várias filhas pequenas, então eu considerei mulheres as adultas da casa. Né? Aí eu só encontrei 5 e inventei 2. E essa cena tu coloca no teu... E a cena é essa que está no Tabajaras, tu coloca não, ou não? É tudo sobre... Daí é o meu ponto de vista. Não é o dele, né? Mas eu usei a expressão dele. Então eu inventei, para quem lembra do livro ou da série, a Mariana e a Rosário, do Fantasma, e a Mariana que casa com o João, lá o peão, são inventadas, né? E eu sou uma romancista, eu gosto de costurar a invenção com a história. Então eu nunca perguntei para o Tabajara Ruas onde estavam as outras 2 mulheres. Mas, quando o livro ficou pronto, eu convidei ele para fazer a orelha. E ele leu lá aquele livro todo. Eu fui a Florianópolis encontrar ele. Ele morava em Florianópolis na época. E daí eu falei, pô, Tabajara, agora que tudo está pronto, eu só achei 5. Da onde eram 7? E ele falou, sei lá eu quantas mulheres eram. Eu botei 7 porque é um número cabalístico, eu adoro. E aí ficou a casa das 7 mulheres. E deu super certo o número, né? Era bom, 7 é um bom número, né? Eu também acho. Como é que foi o processo de adaptação? Como é que aconteceu? Assim, como é que chegou o teu livro lá? Quem é que veio falar contigo? Bom, na verdade, quando eu fui morar em São Paulo, né, que eu estava começando a fazer esse romance, o primeiro movimento que eu fiz foi procurar uma editora no Sudeste, porque eu era publicada por editoras gaúchas e naquela época os meus livros não chegavam em São Paulo. Então eu falei, já que eu estou morando aqui, eu vou procurar uma editora do centro que distribua isso, né, de maneira mais equinânime. E o Tabajara mesmo me apresentou para a Record, que foi a editora que me publicou durante 15 anos, e hoje eu estou na Bertrand, que é um braço deles também, né? É do Grupo Record. Mas eu também procurei uma agente literária, que é a Lúcia Riff, que é a minha agente literária desde então. Tanto a Record quanto a Lúcia Riff se interessaram muito por este romance. Na verdade, meu contrato primeiro com a Record era um livro que eu já tinha escrito. Eu escrevo muito, assim, que é um livro que foi publicado anos depois, porque eles contrataram o livro para publicar. E num dia, a editora da Record era a Luciana Vilas Boas. Ela me chamou para um jantar e ela falou, vou publicar esse teu romance aqui e tal. E o que está fazendo agora? Eu disse, estou fazendo uma história meio maluca, uma história de 7 mulheres, né? Durante a Revolução Farroupilha, as farentas do Bento Gonçalves ficam 10 anos trancadas numa casa, e o Garibaldi aparece lá e tal. Só que eu pensava assim, 7 mulheres no século XIX, 10 anos trancadas numa casa, ninguém vai querer ler essa história. Mas quando eu falei isso, ela falou, que história? Eu não vou publicar esse livro, eu vou esperar tu terminar e vou te lançar com esse livro. Eu até fiquei meio triste na hora, assim, porque, né? Mas eu falei, tá bom, tudo bem. E ela falou, esse livro poderia ir para a televisão. Só que, assim, não se iludam, todos os romances são mandados para a Globo, todos, né? Então, assim, tanto ela quanto a minha agente literária mandaram para pessoas na Globo Romance. A versão que eu sei é que a Maria Adelaide Amaral, que também é autora da Record, também é autora da minha agente literária, estava trabalhando numa série que tinha dado um problema, ela precisava achar uma coisa, porque a Casa Sete Mulheres ela foi produzida com muita velocidade, né? O livro saiu em maio. Sim. E em setembro a Globo já estava no Rio Grande do Sul. Na verdade, são processos que às vezes demoram anos. O livro sobre a estrada lá, como é a Estrada de Ferro. Eu tenho um que ficou 18 anos no arquivo da Globo e tal. Então, as pessoas na época até falaram que eu tinha escrito um livro sobre encomenda. Eu teria mesmo, né? Não tem problema nenhum com isso, mas não foi. Não foi, né? E então, a Maria Adelaide adorou a história, apresentou para o Jaime Monjardim, que adorou. E eles começaram a me ligar, nós queremos fazer e tal. E rapidamente vieram para o Rio Grande do Sul. Quando você vende os direitos, né, da obra para a televisão. Sim. Então, não tem gerência sobre o assunto. Porque é difícil mesmo. Tem autores que sofrem muito com a adaptação. E o ritmo de um romance não é o ritmo de uma série de TV ou de um filme. O meu livro tinha um começo e um final. A série tinha que ter 50 começos e 50 finais, né? Sendo que 49 finais tinham que ser interessantes o suficiente para o pessoal ligar a TV no outro dia. Então, realmente, é outro ritmo de produção, de pensamento.
Mas eu fui uma autora muito tranquila, então eu acabei fazendo muitas amizades, assim, Sim. tanto que eu trabalhei com o Jaime no Tempo e o Vento, e a gente se dá super bem, provavelmente vão fazer outras coisas juntos. O Tiago Lacerda, que fez o Garibaldi, eu conheci na série e virou, é meu amigo, assim, eu troco o WhatsApp todo dia com ele, assim, Agora é vão amigo. ficar tudo com inveja de ti, Pois é, mas aí. não, ele é casado, nossos filhos sabem. Mas assim, até o livro do Garibaldi, ele me ajudou a fazer. Porque o Tiago era um leitor, era um apaixonado pela figura do Garibaldi, já desde muito jovem, aí foi chamado para fazer o Garibaldi e seguiu estudando a vida do Garibaldi. Então ele me trouxe assim bibliografia, sugestões quando eu falei que eu ia fazer a continuação da história, né? Mas tu chegaste a trabalhar junto na adaptação, não, no roteiro? Não, eu ajudei no que me pediu, mas eu não trabalhei na adaptação. Mas depois tu trabalhaste para fazer o roteiro do Tempo e o Vento, não? Não, o Tempo e o Vento eu fiz, Aí tu né? fez, Daí né? eu fiz uma parte com o Tabajara Ruas e uma parte sozinha. Daí todos os... Assim, na verdade, o cinema e a televisão é um processo muito diferente da literatura, né? Que todos os acertos e todos os erros são teus dentro de um romance, né? Na televisão e no cinema, o roteiro é só isso, um roteiro. Nem sempre se cumpre o roteiro, né? Mas assim, foi uma experiência muito, muito impressionante, assim, aprendi muita coisa. Primeiro eu tive muito medo, né? Imagina, A Casa das Mulheres fez muito sucesso, mas tudo que faz sucesso também apanha muito. Então eu apanhei muito, né? Muita crítica, principalmente dos gaúchos, muito, muito, muito. E com a adaptação, então, o pessoal cai em A cima, adaptação, eles ligavam todo dia para mim, dizer, olha, vocês ligaram para o número errado, liguem para a Globo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando, então, eu vou adaptar o Tempo e o Vento, né? Um romance seminal da literatura, né? Eu quase disse não. Daí, na época, o Marcelo olhou para mim e falou, mas se tu não fizer, outra pessoa vai fazer, então faz tu. Eu falei, é mesmo, daí, então vamos encarar essa. E aí a gente encarou. E foi uma experiência, assim, eu declamo o Tempo e o Vento para vocês. Foram 8 anos de trabalho. Claro que, assim, com espasmos, né? Eu fazia um livro, já uma novela, um filme, mas assim... E o projeto ali. Comecei com o João, meu filho, era um pequenininho, de 4 anos, e quando o filme estreou, ele tinha 13 anos, uma coisa assim, né? Então, foi muito tempo de trabalho. E tu já pensaste em fazer direto, assim, vou escrever um roteiro, sem ser adaptação? Eu já fiz isso, já? Mas para coisas menos conhecidas. Eu fiz algumas séries já. Fiz uma que... Vocês lembram? Essa é daqui do Sul mesmo. Grenal é Grenal, Sim. Que dava na RBS no sábado. Sempre um gaúcho e um colorado se implicando, né? Sim. Então, eu fiz com o Marcelo, né? Nós fizemos essa série junto. Mas eu acho, assim, que pela produção, pelo volume de produção que eu sou capaz de fazer, que tem autores que demoram muito para fazer um romance, né? Quando eu me determino assim, Travessia ficou com letra pequena, tem 570 ou 580 páginas, né? Eu escrevi em 5 meses, né? De trabalho assim extenuante, 10 horas por dia, mas cumprindo outras coisas. Eu sou uma pessoa muito prolífica para escrever. Então, eu acho que o caminho natural, em algum momento, é eu fazer algumas coisas para a TV também, né? Filhos crescendo, assim, tal, já não precisam mais tanto da mãe. E agora tu falaste do Travessia, que é o que tu lançaste esse ano, que encerra a trilogia com esse ou vai voltar para a história? Bom, agora a trilogia tem que ser de 3, né? Mas assim, eu tenho vontade de, sim, terminar a história do Giuseppe Garibaldi, porque após a morte da Anitta, ele é preso, né? E, na verdade, ele vai para fazer o primeiro movimento de unificação da Itália, que dá super errado e tal, e ele é preso pelos austríacos e no primeiro momento é condenado à morte. Mas eles rapidamente percebem que se matarem o Giuseppe Garibaldi, estão criando um herói no momento em que a Europa inteira estava super convulsionada, assim, querendo, né, mudar aquela estrutura e tal. Então eles exilam o Garibaldi e colocam o Garibaldi num barco e vai, quem te aceitar, tu fica. Só que ninguém queria aceitar o Garibaldi, porque era brigar com os Estados Unidos da época, né? Então ele vai assim de porto em porto. Marrocos aceita ele. Em 1950 ele chega no Marrocos, porém ele é obrigado a ficar 10 anos fora da Europa. Deixou os filhos lá com a mãe e uma vizinha. A mulher morreu e ele, que é um marinheiro, que é um guerreiro, não pode mais entrar no barco, não pode lutar, tem que ficar lá, não sabe o que vai fazer. E ele fica, então, 9 meses em Tanger, e o que ele faz, que eu acho uma coisa... Escrever um negócio que resolve todo mundo, né? Ele diz, vou escrever a história da minha vida.
né? E ele faz uma primeira versão das suas memórias, que é publicada nos Estados Unidos, já, ainda no século XIX, se perde. Deve existir alguns livros, assim, mas nunca mais foi editado, né? As memórias que a gente conhece do Garibaldi são escritas pelo Dumas, pelo Alexandre Dumas, o pai, o autor que fez O Homem da Máscara de Ferro, né? Os Três Mosqueteiros e tal. Muito depois, né? Então, Garibaldi fica um tempo em Tanger. E depois que ele se recupera tal, de tudo isso, ele vai para os Estados Unidos e vai lutar em tudo que é lugar. Assim, ó, existe um estudo que de todas as figuras históricas, tá, da história da humanidade, a que tem mais estátuas pelo mundo é Giuseppe Garibaldi. Então, assim, ele foi realmente uma figura muito impressionante, né, e teve ingerência, se envolveu em guerras de muitos países, quase todos os continentes ele passou. E a segunda parte da vida dele, pós-morte da Anitta, é muito impressionante, que é quando ele realmente unifica a Itália, né? E eu tenho vontade de terminar, assim, até o dia que ele morre. Então, uma hora eu vou fazer, mas daí já não faz parte da trilogia Farroupilha, daí já é uma excrescência. Mas tu volta nessa questão da história. Pelo jeito, te fascina um pouco a questão da pesquisa histórica, né? Eu tenho facilidade de ficcionar em cima de fatos históricos. É uma coisa minha. Eu descobri na Casa das Sete Mulheres, né? E agora, fazendo Travessia, eu sei que eu tenho essa facilidade. Existe uma coisa, o romance ficcional, que não é histórico, ele te dá uma dificuldade, que é, você tem que inventar uma história toda, né, do zero. Tem que criar um núcleo de personagens, né, o arco narrativo desses personagens, o desfecho da história que ninguém conhece. Então, a teu favor tem o fato de que tu vai surpreender o leitor, né? E a teu desfavor tem o fato que tu tem que inventar tudo. O romance histórico, ele tem uma vantagem, né, assim, uma facilidade para o autor, que é, você estudando, traça um arco narrativo do seu personagem. Eu sei quando a Anitta, mais ou menos, nasceu, né? Não sei, ninguém sabe mesmo, mas mais ou menos um período que se estipula. Sei mais ou menos os grandes fatos da vida dela e quando ela morre. Só que isto que eu sei também é de domínio do meu leitor. Qualquer leitor hoje em dia que quer saber da Anitta Garibaldi, dá um Google ali e descobre que ela morreu em Mandrioli, aos 28 anos, grávida do 5º filho, no 5º mês de gestação. Então, qual é a dificuldade do romancista histórico? É surpreender o leitor, mesmo que ele já saiba o que vai acontecer. Ou seja, eu estou sabendo que a Anitta Garibaldi vai morrer no fim do livro, o leitor está sabendo também. Mas eu tenho que encontrar uma maneira de narrar isso de forma que eu surpreenda, que eu emocione o meu leitor mesmo sendo favas contadas, né? Essa é a dificuldade. Mas, para mim, é quase um jogo de xadrez. Sim, assim, é um desafio que te atrai. Eu gosto de estudar, assim. Eu sou uma autodidata, não fiquei em nenhum caminho, não me formei, nem sou formada, se eu for preso por uma cela coletiva, então eu tenho que me comportar bem. Mas eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Sim. A tua paixão por isso fica evidente quando tu começa a falar, né? Eu adoro essas coisas. Quando a Anitta morreu, eu chorei uns 5 dias, né? Sem parar. Os meus filhos ficam meio impressionados, né? Aliás, a vida da minha família funciona por tema, é temática. Então, assim, os meninos, eles ouvem falar sobre o Giuseppe Garibaldi durante uns 2 anos, daí eu troco de assunto, agora é a Segunda Guerra. Então, o meu filho de 9 anos é um menino que gosta muito de história, né? Semana passada, uma amiga minha estava lançando um romance, a Ana Mariano, que é uma escritora que tem um livro de poemas que foi muito elogiado, tem um romance que chegou a ser finalista do Prêmio de São Paulo. Ela lançou o 2º romance semana passada. Ela é muito amiga minha. E eu fui. E o meu ex-marido foi e levou o meu filho pequeno junto, porque eles saíram juntos da escola. E eu cheguei na livraria, estava super cheio. E eu encontrei o Marcelo na fila e falei, cadê o Tobias, que é o meu filhinho pequeno? Ele está lá na sessão infantil. Daí eu falei, vou lá dar um oizinho para ele. Quando eu entrei na sessão infantil da livraria Saraiva, o meu filho de 9 anos estava sentado com um livro. Mas sabe qual era o livro que ele estava lendo? O Último Dia de Hitler. Ele tem 9 anos. Meu filho... Deve ter impressionado. Mãe, tu compra para mim? Não, esse é depois eu te compro. Mas ele, assim, ele se interessa por história, sabe? Talvez... tu tá frito, né? Foi mordido pelo mesmo bichinho que a mamãe, pela mosca, né? Azul, da paixão pela história. Da mamãe. E tu falando dos teus filhos e essa tua passagem também pela literatura infantil, infanto-juvenil, como é que é isso? Tem a ver com a tua maternidade? Absolutamente, né? Eu só comecei a escrever para crianças quando eu comecei a ter filhos, né? Parece que eu tenho 40, só tenho 2, tá, gente? Tem o João, que tem 16 anos, e o Tobias, que tem 9. E foi o João
que lá pelos 3 anos de idade, um dia, eu sempre li muito para os meninos, né? E esse hábito da leitura antes de dormir, claro que o João já não quer mais que eu leia antes de dormir para ele, mas eu leio para o pequeno agora. Mas num desses momentos, lendo antes de dormir para o João, um dia ele olhou para mim e falou: mãe, tu não é uma escritora? Sou dele. Então, por que tu só lê para mim livro dos outros? Tu nunca lê um livro teu para mim? Eu falei: a mãe tem que fazer um livro para criança. E aí eu fiz o meu primeiro livro infantil, que se chama Todas as Coisas Querem Ser Outras Coisas, que é sobre a criatividade das crianças, né? A gente dá um presente, eles pegam a caixa, transformam num carro, e a caixa é mais legal que o presente em si. A criatividade é um negócio da criança, é impressionante, né? Então, na verdade, minha trajetória de mãe, ela foi a grande estimuladora disso. E eu lancei esse ano também o meu primeiro romance, que foi catalogado assim como juvenil, né? Juvenil, é. E, bom, talvez tenha a ver com o fato do João é adolescente, né? Mas eu voltei e pensei um pouco no meu período de adolescência. E sobre o que é esse que tu lançaste agora? É uma história de uma menina de 14 anos, né? Não é nada assim fantástico. É a história de uma menina que está descobrindo a vida, né? Um verão, ela vai ter o primeiro amor, vai morrer o melhor amigo dela. São coisas... Na verdade, quando me chamaram para escrever um romance infanto-juvenil, eu rapidamente voltei a este verão, que eu... Realmente, quando eu tinha 14 anos, um amigo meu morreu num acidente de carro no verão. E aquilo foi nosso primeiro do grupo. Foi terrível, né? O contato com a morte. Assim. Isso foi uma coisa que... A literatura, ela também é curativa, né? Todo romancista, por mais que ele não esteja contando uma história sobre ele está buscando nele as coisas, né? Eu gosto muito de uma frase de um escritor chamado Orhan Pamuk, que é um Nobel de Literatura turco, que ele fala: a literatura consiste numa coisa muito simples, né? A gente conta as histórias dos outros como se fossem nossas e as nossas como se fossem dos outros. Então, é sempre isso. Ou eu estou contando a dos outros como se fossem minhas, ou eu estou contando as minhas como se fossem dos outros. Nesse caso, é o exercício de fazer a minha dos outros. Mas eu busquei as histórias desse verão, né? Os conflitos assim de começar uma caminhada, né? Que essa adolescência, começo da juventude traz para todos nós, né? E narrei assim. E é um livro que está tendo uma super aceitação. Um monte de escolas adotou e eu recebo muitas mensagens assim de leitores por causa dele. Eu fiquei curiosa para saber se tu já tem contato com esses leitores. Como é que está sendo? Eu tenho muito contato nas redes sociais com os leitores. Sim. E a não ser que escrevam de maneira muito deselegante ou muito maluca, eu respondo sempre. Uhum. E aí os jovens... Você é responsável por aquilo que cativa, né? Exupéry. E não, tem muitos jovens que me escrevem, muitos mesmo. Assim. Não só por causa desse livro, porque eles leem muitos livros. A Casa das 7 Mulheres, Sal... O Anjo Resta de Nós é um livro que assim, uma galera mais jovem adora. E me escrevem muito mesmo, assim, é muito legal. Também tu estava falando que tu escreve muito, a gente sabe, tu já tem 16 livros publicados? Não, publicados eu tenho 27, contando os infantis. 27. Tá. Acho que são 16 romances. 16 romances, isso. Por aí. Eu já não sei mais, tem que ficar anotando eles para ver. E como é que é esse teu exercício de escrita? Assim, tu deve ser bem... Tu tem uma maneira que tu sempre escreve, olha, escrevo de tal hora até tal hora, ou tu escreve só quando tem inspiração, ou tu faz um exercício da escrita mesmo? Olha, para você fazer um romance de 600 páginas... São muitas horas de trabalho, porque tem que estudar para aquilo. E, na verdade, provavelmente fez 1000, jogou 400 fora. Né? Eu gosto muito de uma frase do Pablo Picasso, que fala assim, que a inspiração me pegue trabalhando. Essa coisa, assim, esse clichê do escritor, tive uma ideia, não existe, entende? Não existe, você tem que sentar e trabalhar. Então, sim, quando eu estou trabalhando no romance, eu tenho uma rotina de trabalho. Eu planejo. E, assim, eu levanto a maioria dos dias às 6 da manhã para escrever. Porque como não só escrevo, eu dou aulas, eu dou muitas oficinas de escrita criativa, eu viajo, estou aqui hoje com vocês, né? Tenho filho, tenho minha vida pessoal... Faço muito exercício também, porque o meu trabalho é muito quieto, eu faço muito exercício. Eu realmente assim começo a trabalhar umas 6h30 da manhã. Né? O meu filho pequeno fala,
mãe, mas se tu não tem chefe, por que tu levanta tão cedo, né? Eu tenho um monte de chefe lá no computador me esperando, filho. Então, eu realmente sou muito regrada, assim, com o meu trabalho, né? Eu tento trabalhar pelo menos 4 horas por dia no romance, né? Porque esse clichê que, que nós todos temos, eu não parei 1 minuto hoje, não funciona para o escritor. O escritor tem que poder parar pelo menos 5 horas por dia, né? Que a vida real não interfira nesse tempo, porque não tem como escrever com, sei lá, tendo que sair para comprar arroz, né? Resolver problema. Quando está escrevendo, tem que ter aquele tempo para a tua ficção. Então, eu aprendi a resolver a vida prática com muita organização para que ela não invada o meu espaço criativo. Então, eu sou muito organizada, muito. Sim, para conseguir dar conta de todo o projeto e tudo mais, né? Eu sou... Sabe aquela pessoa que faz um monte de lista? Sou eu. Eu tenho várias listas na minha mesa, só vou avistando elas e começando outras. Assim. Mas isso é para eu ter tempo de tranquilidade para escrever. Para te dedicar à escrita. E com as oficinas, como é que tem essa tua relação de ser, então, agora uma professora de outros escritores? Na verdade, eu nunca me imaginei assim com capacidade de ensinar, de compartilhar um universo que eu achava assim muito turbulento para mim. Eu não tinha uma noção exata de como que eu produzia, né? Como que eu escrevia. Quando eu já morei fora algumas vezes, né? Fora não do Brasil, mas em outros estados, Rio e São Paulo. Assim. Em 2014 eu morei no Rio e um amigo meu que tem uma casa de cultura em Porto Alegre me chamou, vem dar um curso aqui e tal. E como eu sempre estava achando um motivo para vir para Porto Alegre, eu estava sempre querendo vir, eu falei, tá. E aí eu me vi obrigada a olhar o meu processo criativo e racionalizar ele, né? Então eu preparei uma primeira oficina. E depois dessa outra, e outra, e outra, e muitas outras. E, na verdade, eu me descobri primeiro uma boa professora, porque os meus alunos, os alunos que já estudaram, assim, já que fizeram essa oficina comigo, sempre voltam para alguma outra. Eu digo, tá, parem, vão para outro escritor, que eu tenho mais nada para ensinar para vocês. E também acabou sendo uma coisa muito, muito legal para mim mesmo, entende? Porque eu consegui organizar melhor ainda o meu processo de trabalho. Eu acho que Travessia, que realmente é um livro muito grande, com muito trabalho, com muito estudo, porque a história do Garibaldi, quando eu escrevi A Casa das Sete Mulheres, eu tinha só um universo para apresentar para o leitor, que era o universo do Rio Grande do Sul, durante o período da Revolução Farroupilha, né? O romancista histórico, ele não pode ser didático, ele não é historiador, ele não pode ficar dando aula para o leitor. Ele tem que fazer o leitor entrar naquele universo, mas sempre com a ação, fazendo que a história caminhe. Eu sempre digo, não pode parar para fazer descrição. Tudo está funcionando, né? Tem que estar engatilhado na ação. O livro não pode parar, né? Então você tem que aprender a mostrar para o seu leitor de maneira muito dinâmica o que está acontecendo no romance histórico, porque o leitor tem que entender aquele universo histórico, aquele contexto político, social, econômico, né, que aqueles seres humanos estão inseridos, para ele poder se colocar no lugar daquelas pessoas. Quando eu fiz o romance do Garibaldi, eu tinha 3 universos, porque esses 10 anos o Garibaldi e a Anitta, eles ficam na Revolução Farroupilha, depois eles saem da Revolução, vão para o Uruguai, onde eles ficam quase 6 anos, num período em que o Uruguai está vivendo uma chamada Guerra contra Rosas, o ditador argentino, ele fecha o Rio da Prata e proíbe o Uruguai de circular pelo Rio da Prata e pelo mar. Simplesmente faz um cerco ao Uruguai que dura 10 anos. E o Garibaldi chega lá e o presidente uruguaio acaba chamando ele para comandar a frota uruguaia. Então ele luta nessa guerra. E depois, quando tudo já está quase resolvido, vira só uma coisa mais simbólica e política, ele já está começando as turbulências na Itália e ele vai para a Itália para fazer o primeiro movimento de unificação. Então, eu preciso explicar para o leitor 3 universos geopolíticos, 3 mundos muito diferentes. Então, foi muito desafiador para mim. Mas, mesmo assim, eu consegui escrever. Eu tenho certeza que o livro ficou bom, porque todo mundo disse que ficou bom, e num tempo recorde, assim. E eu tinha um prazo para ser publicado esse ano, que era entregar o livro em fevereiro, tá? Mas eu sempre penso que eu posso ter intercorrências, a vida pode me surpreender. Então, eu pensei, eu tenho que ter o livro acabado até dezembro. E eu cumpri esse prazo, né? Em dezembro eu acabei. Não teve nenhuma intercorrência, então foi ótimo, porque daí deu tudo certo.
E tu acha que esse teu fazer, então, de professora, que te fez repensar ou olhar de uma maneira mais... Assim, eu fiquei mais organizada no meu próprio... De tanto compartilhar o meu processo com os outros, eu entendi melhor o meu processo, percebi onde ainda tinha algumas falhas, otimizei o meu processo, sabe? Então, hoje, quando eu dou uma oficina, eu sempre mostro como eu começo... Eu não tenho nenhum problema de compartilhar assim, o meu modus operandi. Até porque eu sei que quem tem talento vai achar a sua veia de expressão. Então, eu quero ajudar essas pessoas, né? Então, eu mostro exatamente como é que eu começo um livro, do zero até o fim, olhando o processo inteiro, o processo cotidiano de trabalho. Eu tenho uma sistemática de trabalho, né? Porque quando você cria uma sistemática de trabalho, você sempre sabe da onde veio e para onde vai, né? E o romancista está contando uma história. E quanto menos ele se perder naquilo, mais ele produz, né? E claro que existe aqueles períodos em que tu está produzindo menos, mas tem que ter artifícios para estimular o teu processo criativo. E eu desenvolvi eles de alguma maneira, né? Eu não sou aquelas que é um horror escrever. Não, eu sou feliz escrevendo. Eu faço porque eu sou feliz fazendo. Claro que, como qualquer coisa, tem dias que o negócio não funciona muito, mas assim. O saldo é extremamente positivo para mim, né? Senão eu não faria isso. E nas tuas oficinas, tu trabalha com a questão do romance? Ou eu só trabalho com a questão do romance. Só a questão do romance. É que assim, a maioria das oficinas literárias são para contos, porque o professor consegue acompanhar, né, o processo do começo até o fim. Mas eu sou uma romancista, eu trabalho a questão do romance. Na verdade, eu tento insuflar no meu aluno, né, instrumentos suficientes para que ele tente produzir o seu romance. Isso é super diferente, porque bem como tu falaste, geralmente as oficinas são para contos, porque é uma escrita mais curta. Exatamente. E eu não, eu não sou uma contista. Eu tenho um livro de contos, mas assim, eu não consigo fazer nada. Você vê que eu falo bastante, eu escrevo tanto quanto eu falo. Então, para mim, a dificuldade é em condensar. Eu sempre vou abrir, eu sou aquela coisa do romance, assim, eu vou abrindo braços para todos os lados, né? E aí, então, tu já tens algum desses teus alunos que já lançou um romance? Sim, vários, mas não por minha culpa ainda. Assim. Eu não cometi um romance com eles ainda, que eu saiba. Ainda não deu tempo. Né? Mas já utilizando um pouco das ferramentas. Eu acho que muitos estão utilizando pelo retorno que eu tenho, assim, né? Eu fui professora numa escola que tem lá em Porto Alegre, que é do Marcelo Spalding, e que é uma escola que aborda com o aluno, é um curso que dura 1 ano, é bem amplo mesmo, aborda todos os gêneros literários e muitas coisas assim, e ele me convidou esse ano e eu fui a professora da cadeira de romance. E aconteceu uma coisa super querida, porque na verdade acho que eles passam por 20 professores, né? E daí ele me disse que assim, eu fui escolhida para ser a que entrega os diplomas no final do ano. Então, os alunos gostaram de mim mesmo. Eu fico feliz assim, de ter essa troca com pessoas que escrevem. Né? No meu período assim, de começar a escrever, isso era uma coisa que me fazia muita falta. Nos universos que eu circulava, eu me achava uma esquisita, né? Porque ninguém fazia o que eu fazia. Né? Era espantoso e assustador. E provavelmente ia dar errado. Né? Então, todo mundo achava que ia dar errado. Eu sofri muito bullying. E te parece agora, a gente percebe, assim como tu falaste lá da escola do Marcelo e tal, a gente percebe que em Porto Alegre tem todo um movimento, né, dessas coisas de oficina e de literatura. Tu percebe mesmo esse movimento aqui do Sul, como a gente fala um pouco bairristicamente em relação à literatura? O Sul, Rio e São Paulo, tá? Estão no mesmo nível assim de exercício da literatura. Só que o Rio e São Paulo, porque a máquina toda funciona mais lá, parece ser mais natural, né? Aqui no Sul se escreve muito, né? Se escreve muito. E sim, é comprovado que se lê mais que a média brasileira, né? Me pergunto por quê. Eu acho que é por causa do inverno mesmo, porque chove tanto, é tanto frio. Se bem que esse ano não tivemos inverno, quase, não sei aqui, mas lá em Porto Alegre não teve. Mas assim, eu acho que a gente tem um clima que nos volta mais para dentro, né? A nossa vida, ela é uma vida assim mais... E eu acho que esse olhar estimula a produção literária, né? Mas, sei lá, enfim, não sei.
eu vejo que tem muitas oficinas literárias. A oficina do Assis Brasil, ela é pioneira no Brasil, né, nesse sentido. Então, sim, a gente tem um mercado literário que se retroalimenta também, né? Muito. Saraus também, né? Uma coisa que em Porto Alegre, nos anos... Tem muita coisa. Em outras cidades também, não só em Porto Alegre, em outras cidades. O Estado tem muitas cidades, assim, com um movimento literário intenso, né? O que é um alento, uma alegria, né? Graças a Deus. Quando a gente pensa nessa questão de tecnologia, que fica todo mundo discutindo, né? Se a tecnologia vai matar a literatura ou vai transformar... Eu não acho. Eu acho que toda plataforma de leitura é bem-vinda, né? Mas, assim, existe... É claro que o livro digital tem as suas vantagens, né? Quem viaja muito, gosta do processo de carreira, né? Bota um monte de livro ali no seu Kindle e tal. Outra coisa, livros em outras línguas são muito mais... Você adquire na mesma hora, em vez de ter que encomendar, esperar, baixa na mesma hora. Eu não gosto de ler romances digitalmente. Agora, se eu estou fazendo uma pesquisa e eu encontro, eu uso, né? Mas, assim, existe também o olhar de que o livro físico, ele não vai morrer, né? A própria Amazon, né, que é a maior comercializadora de livros digitais e de livros do mundo, está abrindo livrarias físicas, né, nos Estados Unidos, vão inaugurar agora esse semestre. Então, o movimento do livro físico permanece. Aqui no Brasil, autores brasileiros, é claro que todos os meus romances você encontra em e-book, de todos os autores também. Mas a compra deles, assim, o movimento financeiro que gira o e-book de autor brasileiro é ínfimo ainda, né? O brasileiro quer ler autor brasileiro em livro, né? Ainda é muito baixo, né? Muito baixo. Em relação ao resto do mundo. A gente ainda tem uma predileção pelo objeto livre. Temos. E eu acho que isso é um movimento mundial, mas, assim, talvez assim, a gente compra livros de autores do exterior, porque é muito mais simples do que o processo de comprar o livro físico, é muito mais barato também, né? Tudo isso, E tem toda a coisa das ferramentas né, de tradução e pesquisa que o livro oferece. Mas, assim, eu adoro o livro físico. Por exemplo, uma prova de que o livro físico segue e tal. Eu não sei se vocês já ouviram falar da TAG, aqui em Frederico Westphalen, que é... Vocês lembram do Clube do Livro, antigamente, que a gente associava e recebia o livro em casa, podia escolher qual livro queria e tal? Há 3 anos atrás, 4 caras muito jovens, assim, eles têm uns 30 anos, de Porto Alegre, montaram o que seria um Clube do Livro, uma versão moderna. Então, assim... Todo mês eles chamam um autor ou alguma pessoa do mundo intelectual e tal e perguntam para ele qual livro de ficção você acha que é imprescindível de ler durante a vida. Daí o cara vai dizer, A Marca Humana, do Felipe Rother. Aí eles fazem esse livro e os associados recebem. Então, todo mês tem um curador, né? Vargas Llosa, já foi, autores do mundo inteiro, eu também, que indicam um livro e os associados da TAG, no Brasil inteiro, pode ser o lugar mais distante, você paga pelo cartão de crédito e chega na sua casa todo mês uma caixinha com o livro, que é uma surpresa, com um material super interessante sobre o autor que indica, a pessoa que indica, o curador, e sobre o livro, e com um presente junto, sempre um presente assim, criativo que tem a ver com a ideia do romance. E eles começaram esse negócio há 3 anos atrás, e assim, com a família de associados, no pátio da casa de um, e hoje eles já têm 25 mil associados. E no mercado brasileiro, uma edição de 25 mil livros é muito bem sucedida, e sendo que pegaram um período de crise. Claro. Né? E eles hoje são um case, são um caso de estudo. E vocês entrarem no site TAG, vocês dão um cartão de crédito, é R$60 por mês, recebem os romances produzidos por ele, né? Toda a edição é deles, livros que nem tem no Brasil, eventualmente, lindos, assim. E a prova é que as pessoas querem o livro físico. Eles nem fizeram em e-book, porque as pessoas querem livro físico. Até vão fazer daqui a pouco, mas assim, as pessoas querem a caixinha delas. E é super legal o projeto. E qual foi o livro que tu indicaste? Fiquei curiosa. Eu indiquei um romance chamado Stoner, que é muito pouco conhecido aqui no Brasil, e que foi escrito por um cara chamado John Williams, que só lançou 3 livros. Quando ele lançou Stoner, não fez sucesso. Ele morreu, ele era professor universitário, ele morreu sem ser reconhecido como autor importante.
Porém, uns 20 anos depois, uma editora francesa encontrou o livro, publicou, e o livro começou a virar um sucesso. Para vocês terem uma ideia, como é que é o nome daquele autor aquele ator americano super famoso que fez aquele filme que ele corre sem parar, sem parar, sem parar, que fez 300 mil filmes, fez aquele que ele cai numa ilha. O Tom Hanks. O Tom Hanks. O Tom Hanks indica o livro para as pessoas. Vários autores importantes do mundo indicam o livro. E o livro, inclusive, mas assim, isso é recente. E eu li o livro porque tinha uma indicação do autor que eu adoro, que é o Ian McEwan, que fez Reparação e tal. E o livro é impressionante. Aí, quando eles me perguntam, que livro você indica? Eu indiquei o Stoner. E aí, curiosamente, a TAG tem um aplicativo, você baixa no celular e vota, faz uma votação do livro. Dos 3 anos, de todos os livros que a TAG já publicou, o mais bem votado foi esse. Ou seja, o livro é maravilhoso mesmo. Eu fui a curadora que mais acertou. E esse livro agora vai ser um filme feito em Hollywood. É tão falado já que vai ser, não sei como é que vai ser o filme, mas o livro é maravilhoso. Vocês podem comprar, não só na TAG, mas tem uma editora paulista que publicou o Stoner, não me lembro agora o nome da editora, e é um romance impressionante. É a história de um professor universitário, mas é... E vai ser com o Tom Hanks o filme? Não, não, sabe? Não é com o Tom Hanks. Ele já não tem mais idade para viver o Stoner. É com aquele cara que fez... Eu sou péssima para nome, aquele cara daquele filme. Eu não vou conseguir me lembrar, mas ele ganhou um Oscar recentemente. É um bom ator. Bom, estamos me avisando aqui que o nosso tempo está terminando. Acabou. Né? Passa rápido, a gente fica aqui conversando, super gostoso. Então, gostaria de te agradecer por participar da nossa Feira do Livro aqui com todo carinho, com todo bom humor, né? Acolhendo o pessoal. Bom humor aqui. sempre, né, gente? Não, nada de mau humor. O mundo já está muito difícil para a gente ainda trazer mau humor para o cotidiano, né? A alegria, né? E quem sabe uma hora tu vem aqui com uma oficina. Ué, quem sabe? Quem sabe, né? Podemos vamos organizar. Conversar. Vamos conversar. Foi um prazer. Muito obrigada por estarem aqui, me ouvindo. Obrigada. E eu vou estar por aí, a gente pode conversar. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem, queremos agradecer a escritora Letícia, também a mediadora, e nesse momento convidar a secretária de Educação do município de Frederico Westphalen, a professora Iracilda, e também convidar a primeira-dama do nosso município, a Cirlei Panosso, que acompanhou desde o início aqui esse bate-papo, para entregarmos aqui uma lembrança, né, para a professora e também para a escritora. Crianças que têm uma oficina de cidadania e arte. Foi eles que confeccionaram, tá? Nosso carinho e obrigado por estar aqui conosco. Também te agradecendo, né? Foi muito gratificante para todos nós ouvirmos, né, toda esta fala que, na realidade, provocada também, né, por ti, e essa expressão dessa mulher maravilhosa, que escreve maravilhosamente bem e fala maravilhosamente bem. Que aula tivemos hoje, né? E o mimo que vocês estão recebendo é feito pelas crianças, né, do projeto Cidadania e Arte. E desejamos a vocês uma ótima estada aqui, a nossa colega aqui de Frederico Westphalen, né, que continue conosco na feira e que você amanhã possa também estar interagindo aqui conosco.